Olá, meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Bom, eu estou num hotel muito bonito e eu tentei achar um lugar bonito para vocês, mas infelizmente não consegui uma altura suficiente para colocar aqui o celular para falar com vocês. Então só tenho aqui esse cenário dessa porta e eu espero não atrapalhar visualmente a sua atenção. Tá bom? Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia, te agradeço pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa live, porque essa live é sua, minha vida também. Eu te peço, me deixe ser útil na vida dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amores. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Vera. Bom dia, Joyce. Oi, Rick, Marcinha. Obrigada, gente. Oi, Adriana. As irmãs sempre juntas aqui. Obrigada. Gisele, muito obrigada pela presença. Delma. Maciel, obrigada pela presença. Gente, hoje eu quero falar sobre procrastinação. Eu não tenho aqui a pretensão de falar tudo sobre procrastinação, mas eu espero que o que eu falar sobre procrastinação abençoe a sua vida hoje, tá bom? Eu estava vendo alguns textos que sugerem ser sobre procrastinação e aí eu cheguei a uma conclusão que a procrastinação, que a Bíblia, pelo menos a Bíblia, os textos que eu li, ela se apresenta como preguiça ou como negligência. Na maior parte das vezes é preguiça, mas também é comparada à negligência. Ninguém gosta de ser chamado de preguiçoso. Ninguém. Não conheço uma pessoa que gosta de ser chamada de preguiçoso. Preguiçoso é uma ofensa, né? Você chamar alguém de preguiçoso. E eu estava vendo na internet alguns vídeos sobre procrastinação. Muitos defendem que procrastinação não tem a ver com preguiça. Tem a ver com time, com o tempo da pessoa. Cada pessoa tem um tempo para fazer as coisas. Mas assim, às vezes vídeos motivacionais, eles estão tão cansados às vezes de falar uma coisa que querem inovar. E eu estava vendo um que estava dizendo que a procrastinação não é uma preguiça. Mas a palavra de Deus diz que quando você adia as coisas, quando não é por preguiça, é por negligência. E Deus tem urgência que nós façamos as coisas o que depende das nossas escolhas e decisões. A Bíblia nos orienta a fazermos isso com rapidez, principalmente quando se trata de reconciliar, quando se trata de perdoar alguém. Essa questão de perdoar alguém, a palavra de Deus diz para a gente fazer imediatamente, que a gente não pode permitir o sol se pôr sobre a nossa ira, que nós precisamos procurar o nosso irmão, reconciliar. Quando fala que você precisa buscar a paz, fala que a gente tem que se empenhar, se esforçar em buscar essa paz. Quando fala sobre nós realizarmos as coisas. Isso, eu gosto muito desse texto aqui. Deixa eu ver aqui, acho que eu dei tá aqui. Cadê aqui? Deixa eu achar aqui o texto. Fala assim, quando você for fazer uma coisa, você faça como se fosse para o Senhor. Como se fosse para Deus. Eu perdi o versículo aqui. Cadê aqui? Se dedicarmos... tá, achei. Em Colossenses 3, 23, Provérbios 15, 19, 18 e 9, fala sobre que a procrastinação, não importa qual seja ela é resultado de uma vida negligente, é resultado de uma vida preguiçosa. Aí fala lá em Colossenses 3, 23, fala, tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não como para pessoas. Às vezes, a gente fica procrastinando as coisas. E se você
pensar que o que você está fazendo, o que você tem que fazer, você vai fazer para Deus, não para pessoas e nem para você mesmo. Você acha que Deus merece que você adie as coisas para fazer as coisas para Ele? Que você deixa para depois fazer as coisas para Deus? Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente pensar, eu vou fazer para Deus. Não é para o meu chefe, não é para o meu cônjuge, não são para os meus filhos. É para Deus que eu vou fazer. Deus merece que você procrastine. Deus merece que você não esteja com tudo pronto, com as coisas todas executadas, todas prontas. Então, fala assim, não faça para pessoas. Tudo que você for fazer, faça de todo o coração e faça como se fosse para Deus. E aí outros versículos que eu estava lendo, Provérbios 15, 19 diz assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é reto. Nós enchemos a boca para falar que nós somos de Deus, né? Que nós somos justificados por Jesus. Mas nós não temos, quando se trata de procrastinar, nós não temos vivido uma vida de alguém que foi justificado por Jesus. Alguém que está cheio da presença do Pai. Porque nós adiamos muitas coisas, nós procrastinamos muitas coisas. E eu vou dizer para você, às vezes nós não procrastinamos, não adiamos para os outros. Na maioria das vezes, nós deixamos de lado a nossa vida. Nós procrastinamos as nossas coisas. Às vezes um filho pede uma coisa para você, você imediatamente corre e faz. Seu chefe pede, você faz. Nem sempre, às vezes a gente procrastina. Mas eu digo, a maioria das coisas que nós procrastinamos e nós adiamos são importantíssimas para nossas vidas. Mas por que então que nós adiamos? Por que a gente deixa para depois? Porque aquilo de alguma forma é desconfortável fazer, não é prazeroso fazer. Aquilo que nós procrastinamos, geralmente eu gosto de titular que a procrastinação é louça suja. A louça suja, se você tiver com a pia cheia de louça e você viajar 20 dias, aquela louça ela vai estar mais suja, mas ela não vai sair do lugar. Se você não for lá, não lavar tudo. Então, a procrastinação é como se fosse uma louça suja na nossa vida. Que a gente fica adiando lavar aquela louça, mas ela não vai se lavar sozinha, ela não vai se limpar sozinha, ela não vai sair daquele lugar. É preciso que a gente assuma a responsabilidade de executar o que a gente tem que executar, o que a gente tem que fazer. Adiar alguma coisa, adiar uma decisão, adiar uma atitude, só vai fazer com que acumule mais ainda perturbações para a nossa vida. E aqui em Provérbios 15, 19 diz assim: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, não é confortável, machuca, fere. Mas o caminho do justo é reto. Então você se diz alguém que foi justificado por Jesus, você se considera alguém justo, você se considera alguém cheio da presença de Deus. Por que você tem adiado tanto a sua vida? Por que você tem procrastinado tanto a sua vida? Porque quando você procrastina, a sua vida fica cheia de espinhos. E esses espinhos governam a sua vida, governam o seu dia. Eles passam a assumir o governo do seu coração, o governo dos seus pensamentos. Porque você ficou adiando. Eu comparei que a procrastinação é como uma louça, uma pia cheia de louça, que você precisa ir lá lavar. Ninguém vai fazer isso por você. E ela não vai se mover. E aqui está falando que o caminho do preguiçoso, ele é cheio de espinhos, porque não é um lugar confortável. Porque ele pode estar adiando as coisas que ele precisa fazer, mas aquilo fica espinhando, aquilo fica machucando a mente e o coração dele o tempo todo. E em Provérbios 12, 24 fala: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos se tornarão escravos. Deus coloca o governo, não do mundo, não o governo sobre ele, mas Deus coloca sobre a nossa vida o governo de muitas coisas.
Nós temos o governo de tomar as decisões. Só que a gente acostuma tanto fazer o que a gente quer fazer, que quando aparece algo que a gente não gostaria de fazer, a gente vai jogando debaixo do tapete, porque aquilo nos incomoda. E a procrastinação, ela aumenta a realidade. Ela aumenta a realidade. Porque quanto mais você procrastina, quanto mais você adia, menos governo você tem sobre a sua vida. Menos, porque sempre vai estar aquilo martelando na sua mente. Não deixa você relaxar o que você está procrastinando, o que você está adiando. Então você não tem o governo sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. Um governo que Deus deu de presente para mim e para você, que é decidir, que é escolher fazer as coisas. Deus, quando nos criou, em cada detalhe, Ele nos deu a opção de decidirmos. E quando nós decidimos procrastinar, adiar, na maioria das vezes são coisas que diz respeito a nós. E nós ficamos com a nossa vida espinhosa e as nossas mãos não estão governando, nós nos tornamos escravos. E na palavra de Deus tem várias coisas que diz que a gente precisa ser rápido em fazer. Nós precisamos fazer rapidamente, que é perdoar, liberar perdão, a paz, estar na presença de Deus. Isso são coisas que a Bíblia diz que nós precisamos ser rápidos. Porque quando você adia, você endurece o seu coração. Nós mesmos endurecemos o nosso coração. Porque aquilo que era tão urgente de você fazer, você vai adiando, e de repente você fala assim, quer saber? Não vou fazer. E quando você vê, você está escravo de várias situações, tudo porque você adiou, porque você procrastinou. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, assume o governo que Deus colocou na sua mão, que são as decisões, de você tomar as decisões. E se você se considera alguém justificado por Jesus na cruz do Calvário, viva isso. Seja alguém, uma pessoa justa. Porque uma pessoa justa, o caminho de uma pessoa justa, ela não fica sufocada com a procrastinação. Ela não sufoca, ela não permite que a procrastinação, o adiar as coisas, governe o seu coração. Mas quanto mais você adiar, mais você vai permitir que a procrastinação, que as coisas que você está adiando, elas vão endurecendo o seu coração. E te afasta. E te afasta da presença, porque uma pessoa cheia da presença de Deus, ela não relaxa em seu trabalho. Porque viver dá trabalho, gente. Viver é um trabalho árduo. E lá em Provérbios 18, 9 fala, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. Então hoje, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu quero dar uma sugestão para você. Faça um download mental. Na psicologia, várias pessoas falam isso, né? Psicólogos falam, você precisa fazer um download mental. O que é dar um download mental? Pega um caderno, uma caneta e tudo que está aqui você escreve. O que você tem procrastinado, o que você tem adiado. Escreve as tarefinhas que você tem que fazer, o que você tem que executar. Você vai ver que o que está na sua mente é muito maior do que o que você escreveu. Porque, infelizmente, a nossa mente tem o poder de aumentar as coisas, de aumentar a sua ansiedade, de aumentar a sua angústia. Porque a nossa mente, ela é criativa. E ela, muitas vezes, nos faz escravos de uma situação, porque coloca numa proporção maior do que ela existe. A nossa mente é o nosso coração. E a palavra de Deus diz que nosso coração ele é enganoso. Então, hoje, acabando essa live, você pega um papel e uma caneta, escreva as coisas que você está adiando, que você está procrastinando. E aí cada dia você vai fazendo uma dessas coisas. Hoje você faz a primeira, depois a segunda, e vai marcando o que você fez. Quando você perceber, tarefas que você já faz 10 anos que deveria ter feito e não fez, você vai demorar 2 dias para fazer, 1 dia para fazer.
Então, a procrastinação, por mais que as pessoas dizem, não é preguiça, não é preguiça, se não é preguiça, é negligência. Você está negligenciando você. Você está negligenciando. Você está endurecendo o seu coração. E hoje, nessa noite, quando eu estava dormindo e orando por essa live, e me veio essa palavra procrastinação. E eu tenho certeza que nessa live existem pessoas que têm procrastinado suas vidas. E eu vou dizer aqui o que a palavra de Deus diz, que você tem sido governado por espinhos. Você não tem tido um caminho reto. E Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse uma vida abundante. Você não tem tido porque você tem deixado a procrastinação governar seu coração. Você já deveria ter ido no médico. Você já deveria ter ido no dentista. Você já deveria ter começado sua rotina na academia. Você já deveria ter cuidado melhor de você. E a procrastinação, ela se torna um espinho na sua vida e ela começa a governar a sua vida. Porque você tem se adiado. Quanto tempo já passou que você tem que pedir perdão para alguém? E quantos sóis, eu não sei dizer o plural, mas quantas noites já se passaram que você deixou o sol se pôr sobre a sua ira? A Bíblia diz que a raiva também, a gente não deve dormir com raiva, a gente tem que resolver. Todas essas coisas que você tem adiado, tem procrastinado, são coisas que Deus quer que você resolva imediatamente. Porque se você não resolve imediatamente, você vai endurecer o seu coração. E a palavra de Deus diz sobre isso, né? Para a gente não endurecer o nosso coração. E quem faz isso somos eu e você. Nós precisamos agir com urgência, nós precisamos agir com diligência. Se você percebeu que você tem uma situação que você precisa ajudar alguém, isso é algo que tem que ser imediato, tem que ser rápido, porque a Bíblia nos exorta a sermos diligentes, a sermos crentes. Fala assim, lá em Hebreus 3, de 12 a 13, diz assim: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Adiar para depois o que Deus está mandando você fazer é endurecer o seu coração. Você está endurecendo o seu coração. E a sua vida tem sido escrava de várias situações. Tudo porque você tem procrastinado. Você tem adiado. E às vezes você tem adiado e procrastinado porque você acha que são coisas muito difíceis. Escreva o que você precisa fazer. Você vai perceber que não são tantas coisas assim que você precisa fazer e que elas não são tão grandes assim. Você consegue resolver. Porque Deus, quando fez você, Ele colocou em você tudo que você precisa para viver sua história. Então, tudo que se apresentar para você, você tem força e você tem habilidades para resolver. Então, não procrastine, não adie, sabe? Você vai estar adiando você. E você é obra-prima de Deus, você é criação especial de Deus. Olha, quando Deus criou todas as coisas, Ele disse que foi bom. Mas quando Ele criou o homem, Ele disse é muito bom, sabe? Então Deus, Ele olha para a sua vida e fala, você é minha obra-prima, sabe? Você é especial, você é incrível e eu te dei uma vida incrível. Por que você está no meio dos espinhos? Por que você está endurecendo seu coração? Por que você não está tendo o governo da sua vida? Você está deixando pessoas governarem, situações governarem. Você está adiando assumir a responsabilidade de decidir as coisas da sua história. Não adie, não procrastine, porque a maioria da sua procrastinação você está adiando você. Você está procrastinando a sua vida. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi muito grande para que você faça isso. Se você está procrastinando por causa de coisas de outras pessoas, lembre-se, você não vai fazer para elas. Você vai fazer para Deus. Tudo que você fizer, seja em palavras, seja em ação, fazer tudo como para o Senhor. Porque Deus merece a sua diligência, Deus merece as suas escolhas, suas atitudes. Então, as mãos diligentes, Provérbios 12, 24, governarão. Diligente, quem está pronto, quem faz, está na sua mão para fazer, faz logo.
Você só para de fazer o que você tem que fazer quando não depende de você. Aí você não faz nada. Mas se está na sua mão para fazer, para de procrastinar, para de adiar. Porque Deus não se agrada das pessoas preguiçosas e negligentes. A preguiça e a negligência são coisas que eu e você podemos decidir ser ou não ser. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Faça um download mental. Escreva todas as coisas que você tem adiado, todas as coisas que você tem procrastinado e saiba que Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer no homem diligente, nas mãos que governam. Porque Deus deu a vida, a sua vida, para que você governasse. E você tem deixado que a procrastinação, que os espinhos da procrastinação governe seu dia. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua vida, seu dia. Coloque a mão no coração. Eu vou orar por você, tá? E toda procrastinação agora, hoje, vai sair da sua vida, da sua história. Tudo que vier para fazer, você vai ter rapidez em fazer. Seja rápido em perdoar, seja rápido em se reconciliar com o que precisa reconciliar, em fazer o que depender de você. Faça logo. Porque Deus não se agrada de uma pessoa que tem uma vida preguiçosa e negligente. Deus não nos criou para viver neste lugar. Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. Todos os espinhos da procrastinação que tem machucado os meus irmãos. Espírito Santo, agora, com o teu poder, abrace os meus irmãos e ajude-os a retirar espinho por espinho, que eles sejam libertos da procrastinação, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. E agora, Senhor, eu peço a tua bênção sobre o dia deles, que eles possam colocar no papel e fazer uma por uma e parar de jogar embaixo do tapete, de adiar as coisas, porque só aumentarão os espinhos na vida deles. Ajude-os, Pai, a governar sobre o que o Senhor deu poder para eles governarem, que eles possam, em nome de Jesus, assumir a responsabilidade das coisas e serem diligentes e agir com urgência, porque o tempo não vai parar para esperar as coisas se resolverem sozinhas. O que depender de nós, nos ajude a não nos conformarmos, a realizarmos o que precisamos fazer, em nome de Jesus. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre o seu coração, sobre o seu corpo. Se você está enfermo, se você está com alguma doença, seja curado. E seja curado em nome de Jesus. E o seu coração, se estiver enfermo, por causa de ansiedade, de abuso, ou de algum trauma, ou de alguma sentença, seja liberta agora, nessa manhã, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Tchau, tchau.